Podcast O Novo Hunter. Patrocínio. Rádio 90 FM Blumenau. Cooper e IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. O nosso programa sempre tem como princípio trazer profissionais que fazem a diferença no mercado ou temas que possam ser extremamente relevantes para a gente discutir. Pontualmente, de tempo em tempo, eu e DJ Castro, a gente senta para fazer o que a gente chama de um Hunter Talks, que é uma conversa a respeito de alguma temática, por isso que eu falei de temas que fazem a diferença, que nós entendemos, tanto eu quanto o DJ, que são temas oportunos para que a gente possa discutir, não é isso? É isso aí, Roberto. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial aplicada aos negócios, que é um tema que tem chamado muita atenção das pessoas, né? O que pode acontecer, o que está acontecendo, como que essa nova tecnologia, que nem é tão nova assim, está influenciando hoje o mercado, as empresas e pode e vai transformar os negócios. Acho que é um tema bacana para a gente explorar aqui. Sem dúvida. A gente já até teve a oportunidade, em alguns dos episódios que estão sendo disponibilizados no canal, de executivos que vieram aqui, sentaram até nessa posição que eu estou e que num dado instante comentaram, a gente está usando inteligência artificial, mas nós entendemos, né, esses executivos, a fala deles, de que uma coisa não substitui a outra, complementa. Eu parto, em princípio, DJ, eu quero ver a tua opinião, do mesmo princípio. Eu acho que a ferramenta, e estou falando inclusive a ferramenta da inteligência artificial, ela é fantástica. Eu acho que ela nos proporciona situações que até então a gente não tinha condição de estar utilizando. Mas eu não vejo, particularmente falando, a possibilidade, pelo menos neste momento, de substituir algumas ações que são de total necessidade de intervenção humana, pelo menos na minha leitura. Como é que você pensa? Se a gente pensar essa última onda, né, de transformação ou de relevância da inteligência artificial, que é bem representada pelo ChatGPT, que é do final do ano passado, o ChatGPT com essa inteligência artificial generativa cria possibilidades de acesso para as pessoas normais desenvolverem aplicações de inteligência artificial bem interessantes, que, a meu ver, nesse momento ajudam muito a complementar e otimizar a atividade humana. Perfeito. Se a gente pegar especificamente o ChatGPT, que é o que depois a gente fala de outras tecnologias, mas o ChatGPT ele pode ser utilizado para otimizar processos de forma estratégica em quase todas as áreas da empresa que estejam relacionadas à linguagem. Então, o que a gente via 3, 4, 5 anos atrás eram os chatbots, por exemplo, que teve várias marcas que lançaram seus personagens, né? O desenvolvimento desses chatbots era extremamente complexo e limitado a coisas muito específicas. Com essa tecnologia generativa do ChatGPT, dá para multiplicar a capacidade disso com resultados surpreendentes. Ainda não é uma inteligência artificial generalista, é uma inteligência artificial especializada, que a gente chama de inteligência artificial fraca. Para vocês entenderem, a gente está na ponta do iceberg dessa tecnologia. Então dá para aplicar sim para melhorar processos de atendimento, processos de criação de conteúdo, mas se a gente pegar, por exemplo, criação de conteúdo, tudo que é criado pelo robô, pela máquina, tem que ser supervisionado, tem que ser dirigido. Isso cria uma nova área que é o Prompt Engineering, né? A engenharia de prompt, que é o desenvolvimento dos comandos para fazer com que o resultado tenha qualidade, e isso muitas vezes pode levar quase tanto tempo quanto uma pessoa escrever, dependendo do que vai ser feito, né? Mas você consegue consistência, uma vez que definiu o modelo de comando, você consegue consistência ao longo do tempo. Quando a gente traz para outros domínios, como a imagem, como o DALL-E, que é da própria OpenAI, que é a empresa que fez o ChatGPT, como os outros meios, a gente consegue criar imagens, né,
de máquina, que também dependem de prompts sofisticados e também dependem de supervisão humana. A gente não consegue largar sozinho. Sim. Né? Então, nesse momento, com certeza, as atividades realizadas pela inteligência artificial, elas têm que estar nessa função de otimizar atividades humanas. Mais para frente, a gente vai conseguir ter uma substituição de muitas coisas. E eu acredito também que a gente tem que mudar a mentalidade de pensar, em vez de substituir pessoas para fazer a mesma tarefa com menos gente, por que não fazer muito mais com a mesma quantidade de pessoas? Então, ela aumenta a produtividade, muitas vezes, desde que seja implantada de maneira correta, num processo que seja pensado e implementado de forma estratégica. Eu tenho acompanhado, já tive a oportunidade de usar algumas delas, né? E concordo 100% com você, né? Então, na realidade, assim, você tem um ganho de velocidade no processo de produzir alguma coisa, seja um pitch de vendas, né, para você mandar pelo WhatsApp, seja um resumo para você depois desenvolver um vídeo, seja um texto que você vai usar num post no Instagram, enfim, mas todos eles, sou sincero em dizer, todos eles eu precisei avaliar, analisar e praticamente todos precisei intervir e fazer algumas mudanças, porque entendia que não estava alinhado com o que eu queria transferir de informação. Mas concordo 100% com você que você ganha velocidade, você ganha agilidade. Talvez, e aí até onde eu quero levar a nossa conversa agora, talvez seja de novo, né, fruto da natureza humana nesse momento. A gente está ficando muito ansioso, né, DJ? Está todo mundo ficando muito acelerado. Então eu acho que de novo queimou-se a largada. Ou seja, porra, começou a surgir a inteligência artificial e de uma hora para outra já apareceram, né? E normalmente essas pessoas aparecem nas redes sociais, né? Lá no Instagram, aparecem no TikTok, dizendo: olha, surgiu uma oportunidade de você enriquecer fazendo e-book, escrevendo livros, fazendo não sei mais o que com inteligência artificial. E isso cria, naturalmente, em algumas pessoas, principalmente aquelas que são um pouco mais ansiosas também, um medo, um pânico, né, de que, porra, de uma hora para outra, eu vou perder a minha função porque uma IA vai estar fazendo ela. E aí, recentemente, até compartilhei com você um conteúdo, você pode citar outros aí, do uso de inteligência artificial, não só na triagem, né, de currículos por parte de algumas empresas, né, quando a gente fala de RH, ok, quando você faz algumas comparações com alguns, de repente, atributos técnicos, mas também fazendo entrevistas, né, ou seja, fazendo a seleção, escolhendo o candidato. Confesso para você que quando li esse conteúdo fiquei um tanto quanto preocupado, né? Talvez tenha sido um caso pontual, enfim, mas eu imagino que é prematuro. Assim, na área de gestão humana, o uso de ferramentas de machine learning, né, de aprendizado de máquina para avaliação de currículos está sendo amplamente utilizado há muito tempo, O próprio há LinkedIn anos. já é uma forma, né? Exato. Então, assim, isso já está sendo aceito pelo mercado como prática. O que está acontecendo agora é o outro lado. As pessoas também usando a partir do chat GPT, que facilita muito. Você não precisa antes, para entender, né? Antes você precisaria de um sistema proprietário fechado para desenvolver isso. Os departamentos de RH alugavam essas ferramentas. Sim, Hoje uma pessoa consegue desenvolver, né, para aprimorar o currículo, para melhorar um texto de uma carta de introdução, apresentação, né? para apresentar suas qualificações, etc, etc. Vira uma briga de máquina contra máquina. O que a gente tem que fazer, né, do ponto de vista da área de gestão humana, do ponto de vista da área de gestão de negócios? É entender que essas ferramentas servem para facilitar e otimizar o processo, mas elas não vão fazer tudo. Sim. Se você entregar 100% para a máquina, você pode ter distorções muito grandes, porque os dados podem estar enviesados, a capacidade de análise pode ficar imprecisa, então sempre tem que ter, vai facilitar, a tecnologia facilita o trabalho operacional, o volume. Se você tiver uma posição que tem 300 candidatos, 500 candidatos, 1.200 candidatos, Você consegue você pelo menos agilizar na consegue fazer triagem, né? uma triagem, Claro, bem claro, claro. e aí é jogo, é fair play você colocar uma outra máquina do outro lado também, para equilibrar o jogo.
É isso aí. Mas, de qualquer maneira, faz essa facilitação na área operacional torna ainda mais imprescindível que você tenha pessoas altamente qualificadas para pegar a ponta do processo e avaliar com critério esses que foram filtrados, né, e que ficaram ali no final. E também para eventualmente olhar, fazer uma amostragem nos outros que ficaram no meio do caminho. Então tem que se ter esse critério. Eu vejo muito a tecnologia como um meio de valorizar ainda mais a atividade humana, né? A capacidade para a gente não perder tempo com atividades repetitivas, Perfeito. maçantes, cansativas e que geram estresse cognitivo. Então essas atividades a gente passa para a máquina, mas a atividade de análise profunda, de entender contexto, de ver se essa pessoa com esse perfil que está aqui na minha frente vai ter condições de realmente ficar alinhada com a cultura da empresa que foi estabelecida ao longo de anos, a máquina não tem a capacidade de fazer isso. A máquina não tem, por mais que você tente alimentar ela de parâmetros, ela não vai conseguir, no nível de aprendizado de máquina que a gente tem hoje, não vai conseguir realizar essa proeza. Então, a gente precisa de seres humanos ultra qualificados, concentrados na tarefa, sem perder tempo com tarefas mundanas. Aí sim. Eu gosto bastante do uso da ferramenta da inteligência artificial, principalmente para a geração de insights, né? Chega um momento que a gente está, até por conta da natureza do trabalho que a gente desenvolve, né? Tanto eu quanto você e outros profissionais que nos assistem nesse momento, tem momentos que você está meio que sem muita criatividade, né? Sem muita ideia e tal. E aí a inteligência artificial naquela hora, quando você solicita a geração de um conteúdo, às vezes ela te proporciona alguns insights bem bacanas e que podem aí despertar, né, desencadear todo um novo processo criativo e você desenvolver um material e assim sucessivamente. Eu acho isso bem bacana e acho que pode ser amplamente utilizado neste sentido. Tem uma outra coisa que me chama um pouco a atenção quando a gente fala da temática, que é esse cuidado que a gente precisaria ter, obviamente, né, com relação a alguns detalhes na hora de utilizar a própria inteligência artificial, né? O que a gente pode, o que a gente não deveria estar utilizando nesse momento, o que de fato faz sentido, né, você de repente consultar a ferramenta e talvez utilizar e o que não faz. Tem uma coisa que também me surpreende, que eu acho que é legal a gente falar junto com isso, que quando a gente começa a reproduzir um modelo, isso em qualquer negócio na vida, a gente volta a ter vai lá, uma mesmice. Ou seja, fica muito igual. É engraçado porque num passado não tão distante, a gente tinha as coisas muito parecidas, quase que um processo repetitivo, seja de conteúdo, seja de material, existia um fluxo definido e funciona desse jeito. Aí nós tivemos uma fase que foi a fase da customização, ou seja, eu quero ser diferente. Se eu vou numa feijoada e recebo uma camiseta, eu corto ela, eu faço isso, eu falo isso aqui, eu quero a minha individualidade. Aí quando a gente começa a utilizar a inteligência artificial, não parece um negócio meio que voltando ao ponto de partida, onde você vai usar uma inteligência que vai de repente criar. Eu preciso de um post para o Instagram, para um consultor que vai dar uma palestra sobre vendas. Pum, o DJ pede, o Roberto pede, não sei mais quem pede. A probabilidade de ser muito parecido é grande. É porque depende de quem, depende de como você usa a É, ferramenta. Eu vou fazer uma analogia, uma comparação, que eu acho que fica bem fácil de entender. Um lápis na minha mão para fazer um desenho vai ter um resultado. Um lápis na mão do Michelangelo vai para ter fazer um desenho, o resultado é inferior, uma mas obra-prima, inferior, o sim. resultado é uma obra-prima da arte mundial. Então, usando a mesma ferramenta. O aprendizado de máquina, os sistemas de machine learning, de inteligência artificial generativa como o ChatGPT, são ferramentas nesse mesmo processo. Dependendo de como você usa, você vai ter resultados Diferentes. ou muito Melhores parecidos ou muito ou parecidos. muito parecidos. Essa engenharia de prompt é entender como utilizar a ferramenta e dar comandos para ela para gerar resultados mais interessantes. Isso leva tempo e isso demanda um ser humano qualificado, É isso. concentrado, com foco na tarefa, né? Pelo menos por enquanto. Mas assim, então, é,
essa diferença vai acontecer pela qualificação das pessoas usando a ferramenta também. Mas, de fato, assim como quando o Instagram começou, todo mundo fazia a mesma foto de pé e Sim, a mesma foto dos pontos turísticos do mesmo jeito, sim. né, que é a Com primeira as ideia. mesmas hashtags. O tempo, assim como o olhar vai evoluindo, o uso das ferramentas vai evoluindo. Isso já está acontecendo. E as pessoas que fazem engenharia de prompt já estão sendo muito bem remuneradas, inclusive. É um processo de evolução. Em relação à criatividade, é, quando eu entrei, eu trabalhei muito tempo em departamentos de criação de agência e fui diretor de criação por mais de 10 anos. Quando eu entrei na área de comunicação, na área de publicidade, em agência, a gente usava livros para Sim, pesquisar imagens. Depois a gente começou a fazer busca no computador. Depois que vinham os CDs. Depois buscas na internet. E hoje você pode fazer esse tipo de busca e de consulta usando uma ferramenta de inteligência artificial e criar imagens complementares a partir disso. Mas para criar imagens com bacanas, com resultado interessante, a pessoa tem que ter repertório, sim. tem que ter critério, tem que ter padrão estético, tem que ter bom gosto, e etc, etc. Tanto que assim, agora está sendo lançada no Brasil a primeira revista feita com imagens sintéticas, que chama Sintética. Alguns amigos meus que estão desenvolvendo. E é nesse sentido. São fotógrafos, são artistas visuais e gráficos que Uhum. estão criando imagens com prompts, com comandos. E aí você tem um resultado sensacional, porque são pessoas que têm essa característica. Para outros domínios, como áudio, como vídeo, como texto, os mesmos conceitos se aplicam. E isso vai ajudar muito a otimizar os Sim. processos para quem souber usar as ferramentas. Quais são as inteligências artificiais que você acredita que estão num processo mais, vamos dizer assim, evoluído e que são interessantes para se utilizar neste momento e até mesmo para algumas funções? A gente usou aqui no Novo Hunter, né? Tem usado, aliás, né? Mas a gente usou, eu acho que pela primeira vez, se não me falha a memória, aquele episódio gravado em Milão, né? Que eu fiz num ambiente extremamente inóspito para uma gravação, sob Muito o ponto de ruído vista de de fundo. ruído, né? De ruído. Era a empilhadeira funcionando, eu estava com a Sheila Sense e com a Kieri Silva, gravando num café externo à feira, mas junto ao complexo da feira, né? Para quem teve a oportunidade de assistir ou não assistiu. E é até engraçado porque na gravação eu tô com um microfone só, né? Um microfone de lapela, eu tinha levado um só. E falo, né, na gravação porque as pessoas me desculpassem pelo ruído do ambiente. E você, junto com o Alessandro, né, que é o Alessandro Mafra, que é a pessoa, o nosso profissional que produz aqui os podcasts, utilizaram uma ferramenta, né, de IA e removeram completamente o ruído. E quando eu assisti o episódio pronto, o mais engraçado é isso, né? Porque eu estou falando para as pessoas me desculparem pelo ruído e não tinha ruído nenhum no episódio. Sim. Talvez tenha sido o episódio mais silencioso que a gente fez até hoje. Né? Então é uma oportunidade. Exemplo muito interessante é uma ferramenta da Adobe que chama Adobe Enhance, que consegue detectar, separar o áudio das pessoas do áudio de fundo e fazer essa limpeza, né? Hoje a gente já está acostumado com ferramentas, por exemplo, o Google usa Machine Learning desde 2015, 2016 na busca. O que a gente chama de algoritmo do Google de busca não é mais um algoritmo, é um sistema de aprendizado de máquina que entende contexto e te entrega uma busca melhor. Ah, agora, do ponto de vista dos negócios, tem uma coisa muito bacana que a gente acaba, como todo mundo se emocionou muito com o ChatGPT, acaba esquecendo de dar ênfase para uma capacidade sensacional do aprendizado de máquina, dessas inteligências artificiais, que é o reconhecimento de padrões. Existem sistemas de inteligência artificial que você pode aplicar nos negócios para fazer análise de sentimentos de grupos de consumidores, para fazer análise de tendências de consumo, fazer análise de tendências de negócios, fazer análise de variáveis que a gente consegue detectar padrões. O ser humano é muito bom para detectar padrões, mas as máquinas conseguem detectar padrões com muito mais
precisão e em níveis muito menores que a gente não consegue detectar. Na medicina, por exemplo, foi utilizado para fazer o desenho de todas as proteínas, das moléculas possíveis com proteínas, que era uma coisa que, para fazer cada desenho de molécula, levava 4 anos, porque era um trabalho de doutorado. Isso eles conseguiram em 2 anos fazer esse mapeamento completo. Então, esse é um exemplo prático. Foi criado estão sendo criados remédios com essa simulação de novas moléculas, que é super interessante. A gente consegue trazer para domínios novos que efetivamente trazem benefícios. Na área de materiais, da pesquisa de materiais, a gente com sistemas de aprendizado de máquina, você consegue fazer simulações muito mais precisas, né? Na área de previsão de abalos sísmicos. Uhum. Então, tem na área de previsão de projetos de engenharia aeroespacial e por aí vai. Então, a gente tem outras aplicações que vão muito além do uso de modelos LLMs, que são modelos de linguagem de grande porte, que é o exemplo do ChatGPT, para criar resultados em domínios diferentes do texto, né? Para manipular dados, para fazer simulações e criar cenários e contextos que aceleram o desenvolvimento das tecnologias. E essa é uma área sensacional que a gente está vendo evolução. E a Ludmila, que conversou com a gente Sim. aqui, ela falou sobre também o desenvolvimento da área têxtil, no desenvolvimento de tecidos, no desenvolvimento de materiais para revestimento, para acabamento, para proteção, para características. Você vai poder ter sei lá, um tecido que pode dispersar vitaminas e por aí vai. E isso a inteligência artificial vai poder ajudar bastante. A gente está entrando num limiar de desenvolvimento tecnológico que pode ser um começo de curva, uma nova curva exponencial aí. E por outro lado, tem o que o pessoal levanta de aspectos negativos. O que pode acontecer de ruim, né? Tem essa questão de substituir funções, Algumas funções, né? como a gente falou antes, funções repetitivas, massivas, que geram estresse cognitivo, elas podem. E algumas funções que aparentemente são criativas, mas na verdade são repetitivas, massivas e geram estresse cognitivo, essas também. Mas aí eu vejo que a gente tem que transformar esse limão numa limonada. Tem que pegar essas pessoas que estavam fazendo essas tarefas chatas e capacitá-las para fazer tarefas legais. E aí a gente vai ter gente mais feliz com o trabalho, com muito mais produtividade, usando ferramentas que realmente otimizam os processos. Eu acho que é mais um ciclo de mudança, né, que a gente vai passar, e legal que a gente está tendo a oportunidade de passar por esses ciclos, aonde vai se fazer necessário, acima de tudo, primeiro, o entendimento de que uma coisa não substitui a outra, entretanto, algumas coisas sim serão substituídas em função até do que você acabou de falar, né, de um trabalho massivo, repetitivo, e que a inteligência artificial vai poder aprender muito mais rapidamente e ter um desempenho melhor do que a gente. O grande desafio para todos nós, pelo menos eu penso dessa forma, consiste em utilizar a ferramenta ao nosso favor, ganhando velocidade, ganhando agilidade, ganhando assertividade em algumas situações que seriam desgastantes para nós, particularmente falando, conseguir chegar nesse nível de assertividade, né? Ia tomar um tempo muito grande, uma energia muito grande, que pode ser despendida, tal qual você falou, com outra atividade que possa ser muito mais relevante e talvez muito mais alinhada com o nosso propósito dentro da empresa ou dentro do nosso negócio, né? Então, se o meu propósito é executar determinada situação e, por conta dessa execução, fazer negócios e ganhar dinheiro, que eu foque nisso e não necessariamente fique focando em detalhes do tipo o alinhamento da figura no lado direito ou no lado esquerdo, né? As margens na folha, quando eu estou digitando o texto e qualquer outra coisa que a gente entenda como sendo algo, cara, aquilo dali poderia ser automaticamente resolvido, né? Eu acho que do ponto de vista dos negócios, é olhar para os processos que acontecem dentro da empresa, ver quais são as áreas, as atividades que são repetitivas, Sim. massivas, etc., e que podem se beneficiar por características fortes de sistemas de inteligência artificial.
isso pode entrar na área financeira, isso pode entrar na área de marketing, isso pode Vendas, entrar na área de vendas, de desenvolvimento de claro. produtos, e isso tem que ser entendido como processo. A gente tem que menos se emocionar É com isso aí. novas tecnologias e objetos brilhantes e mais entender isso como ferramentas que têm entradas e saídas dentro de processos estabelecidos e que podem ajudar a aprimorar, agilizar, gerar rentabilidade, produtividade e melhores resultados efetivamente. Quando a gente começa a olhar isso de maneira estratégica dentro da companhia, a gente pode ter ganhos aqui de 2% aqui, 3% aqui, 5% ali. Isso dá um resultado fenomenal ali, mantendo a mesma estrutura ou até avaliando que realmente eu tenho pessoas que estão executando tarefas chatas que podem ser recolocadas em tarefas bacanas. Eu acho que esse tem que ser essa é a grande orientação aqui, né, uma conclusão e uma recomendação para líderes de empresas, né, para olhar esses processos de maneira integral e até para poder fazer o gerenciamento efetivo dessas ferramentas, porque senão fica todo mundo emocionando com o chat GPT, começa a brincar, mas tá, isso está virando de verdade resultado, né? Porque, de fato, e é isso aqui para a nossa audiência, de fato, não é um se a gente vai utilizar Não, a gente vai inteligência utilizar, artificial, a gente vai todos utilizar, todos vamos. vamos. Vai se precisar de uma competência para isso. E não é qualquer um que vai usar. Ah, se na área de engenharia tiver um sistema de inteligência artificial, vai ter que ser utilizado por engenheiros Sim, competentes e ultra qualificados, porque o dado de entrada, o dado de entrada tem que ser qualificado e a análise na saída tem que ser extremamente qualificada também. perfeito. Então, pessoal, você que está acompanhando o nosso episódio neste momento, né, esse Hunter Talk, acho que é interessante, acima de tudo, ter essa leitura do que o DJ acabou de falar, né? Vamos continuar precisando estar extremamente qualificado para utilizar o máximo do recurso da inteligência artificial ao nosso favor. E essa é que é a grande realidade, né? Vou continuar precisando do engenheiro, vou continuar precisando do profissional de marketing, vou continuar precisando do profissional de venda. Agora, como esse profissional vai estar utilizando, é que é o X da questão. E eu acho que é bem importante o que você acabou de falar. Não existe se quero ou não quero daqui para frente. É uma questão quase que ao natural. Vai ter que utilizar porque o caminho é esse. E outra coisa importante, assim, né, o deslumbramento. Como a gente está num momento muito inicial do processo como um todo, vão surgindo vários aplicativos, várias inteligências artificiais, e as pessoas começam a pegar aquilo, né, e a pipocar e querer inserir algo que de repente não faria muito sentido para o seu negócio, simplesmente para dizer que está utilizando a inteligência artificial. Acho que essa leitura, ela é bem importante, como já estivemos em outros momentos, né? Quando a gente estava utilizando tantos sistemas para gerenciar o nosso tempo, que no final perdia-se mais tempo utilizando o sistema para gerenciar do que propriamente fazendo o que precisava ser feito. É a mesma coisa agora. Ferramentas de inteligência artificial, entre outras coisas, vêm para fazer a gente ganhar velocidade, agilidade, desempenho, performance e assertividade. Mas a gente ficar brincando com isso aleatoriamente, talvez a gente perca mais tempo do que ganhe, né? Tem um livro chamado A Nova Novidade, um livro do ano 2000, que conta a história do Vale do Silício e todo o desenvolvimento desses novos paradigmas tecnológicos. Mas eu vou dar dois exemplos clássicos que representam o que a inteligência artificial é hoje. 1977, quando surgiu o Apple, o computador Apple II, que iniciou a revolução da computação pessoal, Hum. que as pessoas também era uma questão, não era uma questão de se, era uma questão de quando. Quando, né? Depois veio o IBM PC na sequência em 81, 80, 81. E em 1993, quando a internet, que estava restrita aos laboratórios, virou a web aberta para todo mundo, a World Wide Web, e todo mundo também ficou uma questão, não era se, era de quando. E hoje todo mundo tem computador, seja um computador de mesa, um portátil, ou um telefone, que é um computador pessoal, é o Sim. computador mais pessoal que existe, e todo mundo está conectado na internet. A inteligência artificial é a nova onda tecnológica que todo mundo vai acabar embarcando, com níveis diferentes de necessidades e níveis diferentes de competência no uso. E aí é o ponto-chave. A competência no uso dessa ferramenta vai poder ajudar a determinar o sucesso
ou o fracasso das empresas nesse novo cenário ultra complexo de competitividade de mercado. Então, DJ, para a gente fechar, dá para ter medo da inteligência artificial ou não? Eu acho que a gente tem que ser realistas e esperançosos. A gente tem que ter uma visão de atenção, né? Mas investir tempo para compreender a fundo e tirar o máximo de coisas positivas dessa nova ferramenta que tem um potencial absurdo para gerar realmente benefícios para os negócios, para as comunidades e para a humanidade como um todo. E aí um outro paralelo, assim como a energia nuclear, ela pode resolver o problema da energia do planeta, ou ela pode destruir uma cidade ou um país. A inteligência artificial tem um potencial criativo muito grande, mas também tem um potencial destrutivo que tem que ser considerado, e tem que ser controlado, tem que ser regulamentado. E a gente tem que estar atento a isso, e a sociedade vai ter que gerar esses meios de controlar, né? Mas nesse momento, a recomendação é: acredite que é uma ferramenta, entenda que é uma ferramenta com um potencial gigante e que vale a pena o investimento de tempo, especialmente com essa visão estratégica dos processos para melhorar de fato produtividade, otimizar, né, tempo e gerar resultados no fim da linha. Legal. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um episódio aqui do podcast Novo Hunter. Esse é um Hunter Talks, onde eu e o DJ conversamos a respeito de inteligência artificial aplicada a negócios, as oportunidades que podem estar sendo geradas com este recurso, né, que vem ganhando escala, né, no dia a dia, no contexto da gente. Até fica aí a sugestão, se você não teve a oportunidade de assistir o episódio lá da ITMA, né, o episódio especial da ITMA, vai lá e assista, porque você vai conferir o que eu acabei de falar, né? Ambiente extremamente inóspito, barulhento e tal, e que com o uso de uma ferramenta de inteligência artificial, vocês vão perceber que o ruído zerou no ambiente, né? Então, acho que existem N situações, fica aí a sugestão para você. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, por favor, aproveite esse momento para ir lá e fazer a sua inscrição, né? Se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa ser notificado toda hora que surgir um episódio novo, normalmente às quartas-feiras, às 20 horas. Valeu? Obrigado, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio. Rádio 90 FM Blumenau. Cooper e IPEL.